Boa noite. Boa noite. Então nós iremos dar início à nossa primeira formação de fato. Como na última reunião que nós tivemos, nós falamos um pouco sobre a introdução desse grupo e um pouco de como aconteceu esse grupo. E hoje o tema será Adão, o homem e a mulher. Originalmente, Adão não é uma figura masculina. Por isso o nome, o homem e a mulher. Pode até achar estranho porque, o homem e a mulher, como é que Adão pode ser o arquétipo do homem e da mulher? Porque originalmente Adão não é uma figura masculina. Ele é uma figura do ser humano em geral. Ele representa a humanidade geral em si. E hoje a gente vai falar um pouco sobre ele. E também vamos começar falando sobre o livro Homens da Bíblia, que é do Anselm Grun, que vai ser o livro que a gente vai se basear nessas formações, nessas reuniões que nós iremos ter futuramente. E cada dia, não seguindo uma ordem cronológica, nem toda semana vai ser esse assunto, mas a gente vai seguir uma linha de raciocínio que é baseado nos arquétipos dele, porque esse livro ele é dividido em 18 arquétipos. O que é arquétipos? É o tipo de homem. E ele divide 18 arquétipos dos homens da Bíblia, dos homens que são mostrados na Bíblia. Nem todos os homens, por exemplo, aqui não tem São José, mas ele mostra algumas características dos homens que apresenta aqui na Bíblia. E são 18 arquétipos do homem. Ou seja, falar aqui é na ordem, mas não vai ser na ordem que a gente vai ter as formações. Vai ter todos, mas não vai seguir na ordem. O primeiro aqui é Adão, o homem e a mulher, que é de hoje, a formação de hoje. Abraão, o peregrino, Isaac, o homem sem pai, Jacó, o pai, José, o mago, Moisés, o líder, Sansão, o guerreiro, Davi, o rei, Salomão, o amante, Jeremias, o mártir, Elias, o profeta, Jó, o justo, o sofredor, Jonas, o pícaro, Pedro, a rocha, Paulo, o missionário, João Batista, o homem selvagem, João apóstolo, o amigo e o velho sábio, João Evangelista, quer dizer, Jesus, o curador, que é o último. Então, vamos dar início aqui à nossa primeira reunião, de fato, porque na última a gente fez só mais, como foi uma partilha sobre o grupo, e é isso. Então vamos começar a dar início. Pode falar? Não pode prosseguir. Vou falando do decorrer do andamento da formação. Qualquer coisa, se tu quiser dar algum testemunho, tu levanta. Eu tenho um testemunho, tu levanta a mão, porque eu dou pausa pra parar de gravar. Se for um testemunho pessoal. Pois bem, como eu havia falado, Adão não é uma figura masculina, mas a figura do ser humano em geral. E eu gostaria de começar literalmente com o começo, lá em Gênesis, que é onde fala do relato da criação do homem. Queria que tu falasse aqui, ó. Pudesse ler. É o capítulo 2, Gênesis 2, do 4b, versículo 4b até 25. 4b até 25. Quando Javé Deus fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhuma planta do campo, pois no campo ainda não havia brotado nenhuma erva. Javé Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem que cultivasse o solo, e fizesse subir da terra a água para regar o suficiente do solo. Então Javé Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou
soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Javé Deus, um jardim em Éden, no Oriente. E aí colocou o homem que já havia modelado. Javé Deus fez brotar do solo todas as espécies de árvores formosas de ver e de boas de comer. Além disso, colocou a árvore da vida no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Um rio saía de Éden para regar o jardim, e de lá se divia em quatro braços. O primeiro chama-se Pison. É aquele que rodeia toda a terra de Évila, onde existe ouro. E o ouro dessa terra é puro, e nela se encontram também o obedelho e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Geom. Ele rodeia toda a terra de Cush. O terceiro chama-se Tigre e corre pelo oriente da Assíria. O quarto é o Eufrates. Javé Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o cultivasse e guardasse. E Javé Deus ordenou ao homem: você pode comer de todas as árvores do homem, mas não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, com certeza você morrerá. Javé Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer para ele um auxiliar que lhe seja semelhante. Então Javé Deus formou do solo todas as feras e todas as aves do céu, e as apresentou ao homem, para ver como que nome ele a chamaria. Cada ser vivo levaria o nome que o homem lhe disse. O homem deu então o nome a todos os animais, as aves do céu e todas as feras. Mas o homem não encontrou um auxiliar que lhe fosse semelhante. Então Javé Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou então uma costela do homem e no lugar fez crescer carne. Depois da costela que tinha tirado do homem, Javé Deus modelou uma mulher e apresentou-a para o homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. E eles dois se tornam uma só carne. Ora, se o homem e a mulher estavam nus, porém não sentiam vergonha. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, como eu tinha falado desse livro, Homens da Bíblia, ele explica com cada arquétipo. E a de hoje é Adão. E o interessante também que ele fala de uma forma muito humana. Ele aqui não fala muito espiritual, aqui ele fala mais na formação humana. E outra coisa também é que ele fala de cada arquétipo, mas ele não fala só a perfeição, quando ele era perfeito, as coisas boas, não. Ele fala de duas partes, que é a parte boa dele, a parte, claro, como você pode dizer, a parte boa do arquétipo, que é o homem da Bíblia aqui, e o lado escuro, a sombra dele, que é o seu lado obscuro. E é interessante que tudo aqui ele sempre cita a Bíblia. É como se fosse o lado bem e o lado mal do homem. E o interessante disso também. Isso foi só uma observação que eu esqueci de falar antes. Nessa passagem, nesse relato que nós vemos,
Aqui na Bíblia há dois relatos da criação do homem, lá, aqui em Gênesis. Só que o original que nós temos é nessa que acabamos de ler, que é do capítulo 2. Nós também temos o primeiro, mas o original é o capítulo 2. E, bom, Deus aqui, no versículo 7, ele fala da criação do homem, como o homem foi criado. Deus criou o ser humano a partir do pó da terra. A palavra Adão significa Adamar, ou seja, significa solo e terra. Isso já dá uma certa noção da ligação profunda que o ser humano tem com a terra. Porque foi da terra que nós surgimos e após a morte nós iremos para ela. Então, de pó, que nós nascemos do pó, e do pó nós iremos. E é interessante esse pequeno mistério, porque isso foi um tema de meditação de muitos santos, que é a preparação para a morte. Como também Evagrio, um padre do deserto, ele fazia com seus discípulos, eles sempre chamavam para meditar sobre essa verdade, que é do pó nós nascemos, do pó nós voltaremos. E eles meditavam muito sobre isso. E é interessante também a gente meditar também sobre isso, porque se nós viramos pó, do que adianta toda a riqueza que nós acumulamos da terra, de todas a busca de bens materiais. É claro que nos dias de hoje, como por exemplo a casa, a gente meio que necessita de uma casa para poder viver uma família. Mas não viver apegado aos bens materiais. Outra coisa que podemos também transpassar também é a questão do dinheiro. Justamente. Muitas pessoas elas banjam o dinheiro, nada contra, né? Nada contra quem, como diz a linguagem, né? Estourado, nada contra, nada contra. Claro que o dinheiro ele é necessário. Hoje em dia ele é porque necessário. De fato hoje em dia o trabalho, como diz na palavra, o trabalho de fato edifica o homem. E todo trabalho tem que há um lucro, é isso. E aí é isso que a gente deve ter isso em mente, porque a gente não deve ter o dinheiro como um resultado de um trabalho da gente. Não, de fato, se a gente tiver um pouco mais de dinheiro, de fato a gente não se vangloriar disso. Porque quando a gente for ao céu, como você falou, do pó viemos e do pó voltaremos, a gente não vai levar. A gente vai levar carro, casa, dinheiro. Não, a gente vai levar. A gente vai levar o que é o principal da gente, que é o nosso coração. Deus, de fato, ele não olha para nós bens materiais, o que temos, o que somos. Não, ele quer olhar para o nosso coração. Não é à toa que eles não conhecem por inteiro, mais do que nós. E também é interessante também uma frase de São João da Cruz, que é: no crepúsculo da vida nós seremos julgados pelo amor. Isso. E, bom, continuando. Ou seja, nós temos a ligação profunda com a terra, o ser humano, porque o próprio nome Adão já significa solo e terra. E nós provemos da terra e voltaremos para ela. Mas também nessa parte para o homem, para esse barro que como podemos falar, foi para ela que o sopro do Espírito Santo veio sobre as narinas de Adão, como aqui na passagem fala. Soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Pois bem, aqui em seguida, depois da criação do homem, Deus criou o jardim. Criou todas as frutas, todas as plantas, ervas, todos os frutos ele criou. E ele deu a missão do homem para cuidar dessa fruta. Só que deu só uma permissão, só como é que se diz? Um limite, que era para
comer da fruta do conhecimento. Porque se ele comesse, certamente ele morrerá. Ele morreria. E foi isso que aconteceu. Só que ele sentia só no jardim. Ele se sentia só. Porque não havia outro semelhante. Não havia outra coisa lá assim, a não ser plantas. E não, animais ainda não. Porque como aqui diz, ó, Javé Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, porque de fato ele estava sozinho, não tinha nem feras, nem animais lá, ele estava realmente sozinho. Então foi depois daí que Deus criou as feras, para que o homem cuidasse e reinasse sobre as feras. E aqui ele diz, então Javé Deus formou do solo todas as feras e todas as aves do céu, e o apresentou aos homens para ver com que nome eles a chamaria. Cada ser vivo levaria o nome que o homem lhe desse. Então ele nomeou todos os nomes. Mas mesmo assim, ele não tinha um auxiliar com ele. Ele ainda se sentia só, porque não tinha nenhum semelhante. Porque todos os animais estavam meio que podemos dizer, em pares. Tinha o macho e a fêmea, eles se multiplicavam. E todos os animais tinham seu auxiliar. Sempre tinha, como é que se diz? O homem, o macho e a fêmea. Todos os animais eram divididos assim. E o homem se sentia só. Então, Deus vai e da costela de Adão, ele cria a mulher. Ele vai e... No caso, ele modela. Ele tira da costela e cria uma mulher para ele. E ele vai e o entrega. E é engraçado também que essa parte quando ele fala... quando ele exclama, é como se fosse a primeira cantada que houve na história. Não é isso? Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa seu pai e sua mulher, e se une à mulher, e eles dois se tornam uma só carne. Ora, o homem e a mulher estavam nus, porém não sentiam vergonha. Para Anselm Grün, que é o autor desse livro, fascinou nessa narrativa o comportamento do homem, como um homem era relacionado a uma mulher. Porque aqui, ambos aqui, eles constituem uma unidade eterna. Aqui, ó, mesmo diz, uma só carne, ele se constitui como se fosse a missão do homem, se tornar uma só carne com a mulher. E o homem só consegue alcançar a plenitude do homem quando ele tiver uma boa relação com a mulher. Quando ele não achar que está superior nem inferior à mulher, mas ter uma relação boa com ela. Porque o homem e a mulher, eles se completam. Porque como vai dizer aqui, é até lógico pensar nisso, porque na narrativa aqui ele diz que a costela de Adão foi tirada. Então, para que o homem possa se tornar completo, ele tem que voltar a colher de novo essa costela. Ou seja, se tornar uma carne. E essa costela que de fato está faltando no homem é o que é a mulher. Como diz até isso faz também refletir essa passagem também de Gênesis 2, né? Efésios 5, porque em Efésios 5 ele fala, o homem e a mulher se tornam uma só carne. Né? E é isso que... E é também interessante falar que por que Deus tirou da costela? É interessante isso, acho que foi o Papa Paulo... São João Paulo II, São João Paulo II, ele fala na teologia do corpo. Que... Por que Deus tirou da costela? Porque poderia tirar qualquer osso, mas por que o da costela? Porque a costela fica onde? Fica como se fosse o nosso meio. Ele não tirou nem em cima da cabeça, nem embaixo dos pés. Isso foi também para mostrar que a mulher não está nem superior a nós, nem inferior, está de lado a lado conosco. Ou seja, claramente, até ele fala que claramente, o homem só pode se tornar completamente homem se ele tiver uma boa relação com ela. Se ele reconhecer que a mulher tem o mesmo grau de importância
o mesmo grau de dignidade e valor que ele mesmo. E até mesmo se inspirar por ela. E ele só vai se tornar completamente homem se ele respeitar também a dignidade de uma mulher. Porque a missão de cada um de nós homens é proteger a dignidade da mulher. Não somente respeitar, mas também de proteger. E eu queria tocar nesse assunto porque eu vejo que até mesmo no meio da igreja isso é muito frequente. Homens que ferem a dignidade da mulher. Homens que não se portam verdadeiramente como homens e eles acabam mesmo querendo ferir a dignidade da mulher. Aquilo que é mais precioso para cada um de nós, que é a nossa dignidade. Porque nós, uma vez a minha diretora, a Bruna, falou que nós somos como se fosse um vaso e dentro desse vaso havia um grande tesouro. E esse grande tesouro é o nosso coração, a nossa dignidade. Então, nós não, mas muitos homens, uma coisa que eu fico até triste, com vergonha, é que muitos homens, eles não sabem se portar com homens e ferem a dignidade da mulher. E que ficam com conversinha, conversinha no WhatsApp, no Face, com várias meninas, que ficam iludindo várias meninas. E é muito triste ver isso, porque muitas meninas elas acabam sendo iludidas por isso. E acaba tendo vários traumas, várias feridas, justamente por causa disso. Justamente por causa dessa falta de respeito para com a mulher, falta de respeito até mesmo com nós homens. Porque, de certo modo, isso vai prejudicar o nosso lado como homem. Porque é por causa desses homens que muitas mulheres têm raiva de nós. É por causa desses homens que muitas mulheres viram feministas. E as feministas, cada dia mais, vai tendo ódio por ódio por nós, homens. Eu queria até complementar isso também. E muitas vezes as mulheres, de fato, muitas mulheres se tornam, querem ter, de fato, a relação com outras mulheres. Deixam a relação com o homem para ter com outra mulher, principalmente disso. Porque tem muitos homens que não se portam com homens. Desculpe uma palavra. Se portam como moleques. O moleque é o menor nome, como canalhas. Isso sim. Porque homem faz sua mulher uma princesa. Verdade. Conquista sua mulher todos os dias. Todos os dias. E é interessante também é que muitos ficam iludindo as pessoas, levando para o mau caminho, e muitas meninas se perdem por causa disso. Isso que é triste, porque muitas meninas saem até mesmo da igreja por causa que conheceu um cara da igreja e esse cara começou a iludir. Esse cara que era para ser exemplo de homem, porque é para ser todos nós homens, mesmo não sendo padres nem religiosos, mesmo eles têm essa missão de paternidade, porque nós temos que ser exemplo de pais, exemplo de esposos, exemplos de homens para todos, para toda a sociedade. Principalmente nós que estamos na igreja. E eu fico muito triste mesmo, porque muitos não sabem se portar como verdadeiros homens. Como o Matheus falou, eles se portam como moleques. De fato, essas merdas, desculpa a palavra, mas são merdas que eles fazem, que eu já fiquei mesmo sabendo que até mesmo aqui na igreja, caras ficam iludindo, que ficam de conversinha com 2, 3 mulheres ao mesmo tempo, com crianças, que ficam caminhando com várias meninas ao mesmo tempo. Isso não é um ato de um verdadeiro homem. De um verdadeiro homem ser um coração de Deus. Mas quem é que é o pai da mentira? É o demônio, o próprio demônio. Quem faz esse tipo de coisas é porque, querendo ou não, e mesmo sabendo, é amigo dos demônios. E é interessante também, uma passagem aqui, lá em Efésios 5:1. Sejam imitadores de Deus, como filhos queridos. Vivam no amor, assim como Cristo nos amou e se entregou a Deus por nós, como oferta e vítima, como perfume agradável. Fornicação, impureza e avareza não sejam nem assunto de conversa entre vocês, por isso não convém a cristão. O mesmo se diga a respeito de piadas indecentes, picantes ou maliciosas.
são coisas inconvenientes. Em vez disso, deem graças a Deus. Estejam certos de uma coisa: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, pois a avareza é uma idolatria, jamais terá a herança ou o reino de Cristo e de Deus. Ninguém engane vocês com argumentos vazios, porque essas coisas atraem a ira de Deus sobre os desobedientes. Não sejam cúmplices deles. Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Por isso comportem-se como filhos da luz. O Filho da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Saibam discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras estéreis das trevas. Pelo contrário, denunciem tais obras. Dá até vergonha dizer o que eles fazem às escondidas. Porém, tudo o que é denunciado torna-se manifesto pela luz. Pois tudo que se torna manifesto é luz. E por isso que se diz: desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará. É engraçado porque muitos homens, eles ficam nessas conversas, nessas palhaçadas com as mulheres, porque acham, não, ninguém vai saber, ninguém vai estar aqui, eu estou aqui na minha, eu vou fazer aqui escondido e vai dar certo. Mas é interessante que tudo que está nas escondidas um dia será revelado. Eu não lembro qual a passagem que diz. E também outra coisa que é interessante também, que quando eu li, me chamou muita atenção, é em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo... Segunda carta de Pedro... Segundo capítulo de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Recebendo a injustiça como salário da sua injustiça. Eles sentem prazer em fazer orgias em pleno dia. Que nojo e que vergonha, quando se banqueteiam com vocês, divertindo-se com seus prazeres. Não podem ver mulher sem desejá-la e não se cansam de pecar. Seduzem as pessoas inseguras. É interessante que, muitas vezes, os que estão na igreja, que estão há muito tempo de caminhada, eles aproveitam a oportunidade, principalmente daquelas meninas que estão entrando agora na igreja, que não têm conhecimento, e é triste ver isso, porque ao invés de ser exemplos de santidade, porque estão mais tempo na igreja, eles acabam levando essas meninas para o inferno, literalmente, porque são por causa deles que essas meninas se perdem. E a nossa missão como homens que Deus nos deu, é de proteger essa dignidade que cada mulher tem. Não de iludi-las, nem de machucá-las, nem de fazer de objetos como se fosse objeto nosso, de nosso prazer, que nós estamos ali a usar quando quisermos. Não, são pedras preciosas. O coração de cada um é uma pedra preciosa para Deus. E quando nós ferimos essa dignidade, nós estamos ferindo até mesmo o coração de Deus por causa disso. Ferimos o sagrado coração de Deus por causa do coração que nós ferimos dessas mulheres. Eu me sinto até envergonhado porque mesmo homens da igreja fazem esses tipos de coisas, essas literalmente merdas, que acabam danificando até o nosso nome como homens. Enfim, esse foi só uma parece que eu queria abrir aqui. Mas é de grande importância, porque isso nós vemos constantemente na igreja, até mesmo na igreja. Eu falo aqui mesmo até na igreja, até mesmo na nossa igreja aqui, nós conhecemos várias pessoas assim. E o nosso dever é não de julgar, de condenar as pessoas, mas é de denunciar esses erros, esses tipos de erros. Porque Deus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado. É para nós amarmos o pecador também, mas não o pecado. Enfim. E outra coisa interessante nessa passagem, vou até botar aqui que eu saí de gênero. Outra coisa interessante Pois é. Interessante também nessa passagem, nesse relato da criação do homem, é no versículo 25. Ora, o homem e a mulher estavam nus,
porém não sentiam vergonha. É interessante que antes da queda, eles estavam em plena harmonia, eles estavam nus, literalmente nus, mas eles não se sentiam envergonhados da sua nudez. Eles não precisavam iludir, ter jogos de poder, de superioridade, ou de, como ele vai falar aqui, nem de se impor sobre o outro. Eles estavam em plena harmonia um com o outro. Não se sentiam vergonhosos, mas eles tinham a pureza no coração, tinham a pureza no olhar. Mas nós sabemos que esse tempo de harmonia vai acabar com a queda, com com todo a enganação que a serpente fez a Eva, com todo a mentira, e que fez tirar eles desse estado paradisíaco, desse estado de harmonia. De fato, a gente pode também relevar não, colocar também, relatar, para quem assistiu já o documentário, se você já assistiu, João, Terra de Maria. É massa. Já assistiu? Uhum. Vale ressaltar. A Eva, de fato, estava num campo, sentada, e chega o feioso, né, o bicho feio, né, e oferece a ela uma fruta. Mas não era uma maçã, era um pêssego, né? E ela mordeu, e o bicho feio primeiro mordeu. E ela viu que ele estava mastigando, que aquilo era suculento, aquela fruta era suculenta, era boa. E ela quis de fato provar aquilo. E foi quando ela ia mastigar aquela primeira mordida, na cena apareceu Nosso Senhor correndo no meio da floresta para de fato combater aquilo. E infelizmente aconteceu que de fato não era para ter acontecido. O ato da desobediência de Eva a Nosso Senhor Jesus Cristo. E depois disso, Eva ofereceu a Adão. E Adão, de fato, pegou, também comeu. E a partir daquele momento, foi colocada ali toda a desobediência do homem para com Nosso Senhor Jesus Cristo. E de fato, mesmo com essa desobediência, que de fato veio o pecado ao mundo, Nosso Senhor também não deixou de amá-los, né? Enfim, é um parênteses que eu estou colocando aqui, né, João? Não. Pois bem, Eva, ela colheu o fruto, comeu e deu também ao marido, Adão, que estava junto, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, desceram para citangas com folhas de figueira. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Isso aqui está lá, só li daqui, mas está lá em Gênesis 3, 6 ao 8. Aqui ele fala um pouco sobre a psicologia, o que ela tem falado sobre isso, mas não vem a nós o caso. O que vem mais para a nossa realidade, e que é interessante também aqui nessa história, e para Anselmo Bloom, é a acusação que o homem faz à mulher. E o fato dele se esconder de Deus. Para Anselmo Bloom, aí reside a causa da guerra dos sexos, que há séculos existe entre o homem e a mulher, e que ainda hoje, apesar de todo esclarecimento e igualdade, constantemente se deflagra isso. Pois bem, Deus fala a Adão: onde estás? Gênesis 3:9. Quando Adão ele come da árvore, e eles se veem, ele consegue agora mais não enxergar com pureza a nudez, a sua nudez, a nudez de Eva, mas agora ele consegue, ele vê com pureza a nudez da Eva. Depois a gente vai falar um pouco também, lá pra frente, vai falar um pouco sobre a sexualidade, que também é uma coisa que nós temos também que falar sobre isso.
também, em seguida também, dessa parte que eu coloquei em parênteses, eu queria até concluir de fato esse parênteses também, que com o decorrer da cena, né, que Nosso Senhor corre e eles comem da maçã, eles começam a ter vergonha de um outro. E na cena seguinte é Adão e Eva correndo, sem roupas, né? Despidos, né? Sem roupa, com vergonha de um com o outro. Né? Isso para fechar o parêntese que eu tinha fechado, entre aspas, né? E depois que eles caem, lá em Gênesis 3:9, começa 3:8. Em seguida eles ouviram Javé Deus passeando no jardim, à brisa do dia. Então o homem e a mulher se esconderam da presença de Javé Deus entre as árvores do jardim. Javé Deus chamou o homem. Onde está você? É interessante nessa parte, porque nesses versículos, porque isso mostra uma coisa essencial, típica e fundamental de nós homens. Quando nós lemos isso, mostra-nos que Adão tem medo de se mostrar a Deus. Ele se esconde, como aqui tem falado, os dois se escondem de Deus por medo. E ele tem medo porque ele vê a sua nudez e se esconde. Ele tem medo de se mostrar como ele realmente é. E isso ele revela algo essencial sobre si mesmo, sobre nós homens. Porque os homens, eles frequentemente têm dificuldade de se mostrar realmente como ele é. Eles têm dificuldade de mostrar a sua verdade, a sua nudez, até mesmo para Deus. E essa pergunta eles preferem se esconder atrás de fachadas, de máscaras. Ele como se fosse, como é que pode dizer, utilizando máscaras até mesmo diante de Deus, porque eles têm vergonha de se mostrar como realmente eles são. E para Sam Grun aqui, e para mim também, essa pergunta que Deus faz a Adão, onde estás, é mais recente do que nunca. É mais recente para nós homens. Todos os homens, todos os homens da igreja mesmo, todos nós homens deveríamos ser perguntados por Deus dessa forma. Onde estás? Estás totalmente contigo mesmo? És de fato tu mesmo? Onde estás em teus pensamentos? Consegues suportar a si mesmo sendo quem és? Somente quando o homem se coloca diante de Deus e se faz essa pergunta, ele pode de fato se tornar um homem. A gente precisa tirar essa vergonha, essa máscara de nós. A gente precisa parar de se esconder diante de Deus e ousar mostrar a nossa nudez perante a Ele. E perante principalmente também a nossos irmãos, como eu havia falado na última vez, quando nós estávamos aqui. A gente precisa parar de nos esconder somente ousando sustentar a minha nudez. Aceitando como a gente é, porque todos nós somos humanos, todos nós somos falhos, todos nós temos nossos defeitos, nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, que muitas vezes são despercebidos aos nossos olhares, porque a gente só consegue olhar os nossos pontos fracos, ou até mesmo a gente só consegue olhar os nossos pontos fortes sem olhar os nossos pontos fracos. Aceitar que nós somos homens cheios de falhas, cheios de paixões. De fato, colocar também que reconhecer-se, de fato, um homem de fato que se reconhece por inteiro é um homem humilde, né? Não aquele homem cheio de orgulho, que de fato não reconhece o seu erro, que não conhece suas... Conhece o erro de todo mundo, mas não o seu. Não conhece os seus erros, que de fato, mesmo de fato quando está certo, pede desculpas. É como se aquele ditado, dar-se o braço a torcer. Ele de fato
é uma obra de fato de humildade. E que muitas vezes o homem de hoje, de fato, não tem tem orgulho de falar. Tem orgulho de falar. Ele não tem aquela humildade. O homem de hoje sempre tem aquele orgulho, aquela vaidade. Entendeu? E que nós, homens, de fato tenhamos de fato essa humildade no nosso coração. Reconhecer por inteiro. Né? É isso. Eu considero essa pergunta de Deus, e Anselmo Grun também fala isso, que é a questão decisiva para a iniciação masculina, para eu me tornar um homem. Somente assim, se deixando quebrar essa máscara, essa falso homem que nós temos de nós mesmos, somente assim nós poderemos amadurecer como homens. Muitas vezes nós queremos fugir dessa realidade, fugir dos nossos traumas, fugir dos nossos medos, de não reconhecermos que somos falhos. E é interessante aqui também que quando Deus pergunta a Adão quem foi que comeu a árvore, o fruto da árvore proibida, ele coloca a culpa na Eva. E lá em Gênesis 3:12, o homem respondeu: a mulher que me destes por companheira deu-me o fruto e eu comi. Aqui ele acusa a mulher de ter feito eles dois ter caído. E isso é uma característica típica de muitos homens, até mesmo de nós, que nós somos isentos. Até mesmo de nós. A gente nega a nossa própria culpa e a transfere para outros, para os próximos, para outras pessoas. A gente não reconhece a nossa culpa. A gente não reconhece quando nós caímos, que nós falhamos. Nós colocamos a culpa em todos, menos em nós mesmos. E aqui Adão, ele coloca a culpa até mesmo em Deus. Quem foi que lhe deu a mulher? Ele transfere a culpa para Deus. Ele recusa a assumir a responsabilidade de suas ações. Porque foi ele que quis receber a fruta. A mulher seduziu o homem e ele se deixou seduzir por ela. Ele que pegou a fruta. O homem, como eu tinha falado, o homem ele anseia pela mulher. Mas claramente há algo nele que faz temê-la. Por isso que ele constantemente ele quer colocar a culpa nela quando algo nele não está errado. Mas ele só, como eu havia também falado antes, ele só consegue ser um completamente homem, ele só consegue se tornar um homem quando ele está em uma boa relação com ela. Quando ele consegue ter a responsabilidade por seus atos e respeitar a dignidade da mulher, respeitar a importância que a mulher tem nas nossas vidas. Porque a mulher, como aqui tem falado na escritura, a mulher é auxiliar do homem. Ela que nos ajuda, ela que é como se fosse o trampolim para Deus. Ela que nos leva para Deus. Então ela é de grande importância para cada um de nós. Não é para que a gente possa usá-las de qualquer forma, como se fossem objetos que nós usamos, como se fosse nós que mandamos na mulher. Não é. É a mulher que se faz submissa por amor. Não é nós que mandamos na mulher. Não é nós que estamos ali para decidir o que é que nós fazemos. Nós decidimos juntos por amor. E para não prolongar muito, eu queria falar também, para tocar no assunto que ele toca aqui, que é bastante interessante, que é sobre a sexualidade. Porque a sexualidade é um tema que é bastante frágil. Porque é pouco falado isso na igreja. Muito pouco falado isso na igreja. É pouco falado isso na igreja, porque, de certa forma, nós não conseguimos meio que receber da igreja uma formação sobre a nossa sexualidade. Porque nós sempre vemos na igreja como se fosse reprimindo
essa sexualidade como algo que nos reprimisse, que faz que a gente se sinta meio que machucado, vamos bem dizer assim. Que a gente não consegue confiar na igreja, como aquele foi falado, a gente não consegue confiar na igreja para ajudar-nos na conformação sobre a sexualidade. Demasiadas vezes eles puderam vivenciar que a igreja somente demoniza a sexualidade ou então quer regulá-la demais. Como, por exemplo, a masturbação, a pornografia. Mas isso é algo frágil para a gente se falar, porque, de acordo com as estatísticas, 98% dos homens eles se masturbam. Alguns são raramente, outros com frequências, quase todos os dias. E quando nós entramos na igreja, a gente se sente meio que machucados, vamos dizer assim, porque é algo que se torna um vício, de certa forma, para nós homens, quando nós estamos no mundo fora da igreja. E quando nós vemos na igreja, nós sempre vemos como se fosse sempre demonizando a nossa sexualidade. Mas se a sexualidade fosse algo ruim, não existiriam mais pessoas. Porque como é que vai procriar se não há o ato do sexo? A sexualidade era uma coisa feita por Deus. É algo bom. Foi Deus que criou a sexualidade. É só nós que não sabemos usar a nossa sexualidade para a glória de Deus. E vale ressaltar também, João, o sexo, de fato, como eu vi o Tiba, aquele canal do YouTube, o Tiba, né? Tiba Adé. Tiba Adé. Que eu até queria que vocês também assinassem, né, o canal lá. O Tiba e a Dex, é muito bom mesmo o casal. E vale ressaltar também que o sexo não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. O sexo é maravilhoso, mas dentro do casamento, depois do casamento, sexo antes do casamento não pode, é errado, é contra a lei de Deus. No caso de Adão aqui, a sexualidade se mostra no seu anseio de se tornar um corpo com a mulher. Porque o homem e a mulher, antes do pecado, antes da queda, eles estavam nus. Mas mesmo assim não se envergonhavam por causa disso. Mas só foi depois de eles terem caído, Adão, ele se escondeu, ele fez para si tangas e ele teve vergonha de mostrar sua nudez, porque ele se envergonhava de sua nudez, ele se envergonhava da sua sexualidade. E aqui fica bem expressa a atitude ambígua de muitos homens frente à sua sexualidade. Estou falando aqui a frase do Anselm Grun. E a gente vê isso, típico, a gente vê isso em muitos homens. Muitos mesmo. É só a gente olhar na nossa sociedade que nós vemos isso. Por um lado, muitos deles orbitam em torno da sua potência sexual, gabando-se das suas aventuras sexuais. Porém, por trás dessa gabarolice, o que se encontra é, no fundo, uma profunda insegurança sobre a própria sexualidade. Muitos eles se gabam por causa de que ficam com muitas meninas, que fazem sexo com muitas meninas, mas por dentro ele sente uma insegurança frente à sua própria sexualidade, porque ele acha que ele fazendo essas coisas, ele vai se tornar seguro. Ele acha que ele só vai ter uma sexualidade boa fazendo esses tipos de atos, de ficar com muitas meninas, de ser o bichão, o pegador, o famoso pegador, o cara que pega todas as meninas. E nós, jovens, temos uma dificuldade imensa sobre toda essa energia que nós temos na nossa sexualidade. E a gente acaba utilizando isso de várias formas erradas. Várias formas erradas, porque nós deveríamos ter esse ensinamento da sexualidade com nossos pais. Só que na sociedade de hoje,
os pais, eles não estão sabendo ser verdadeiros pais. E nós não sabemos usar tanta energia sexual para a glória de Deus. Nós utilizamos como o quê? A gente acha que toda a nossa energia sexual nós temos que utilizar para o prazer e para o sexo. Mas não é dessa forma. Cada vez que o homem vai envelhecendo, ele vai sabendo usar sua criatividade como uma forma de usar essa energia sexual. Porque nós, homens, nós somos criativos por si só. Jesus, Deus, Jesus, quando ele se fez carne, se fez homem, que é nosso exemplo de masculinidade, ele, que é próprio Deus, que é a imagem de Deus invisível, ele é o próprio Criador. Como vai lá em Mateus, tudo foi criado com um verbo, nada foi criado sem ele. E isso nos mostra que nós homens também, como exemplos de pais, nós também nós temos isso em nós, dentro de nós, que é a de Criador. Nós também fazemos parte, nós participamos dessa natureza de Deus, dessa paternidade de Deus, de Criador, de sermos criativos. E nós temos que cada vez mais utilizar essa energia sexual, que é interessante também que o Padre Cado fala muito isso, que nós, cada vez que nós amadurecemos nessa nossa caminhada, né, de nos tornarmos homens, nós vamos aprendendo a usar essa sexualidade, essa energia sexual para a glória de Deus, para a nossa para a criatividade. E para a gente finalizar, porque já está passando muito do tempo, queria falar sobre também uma coisa típica de muitos homens. E é uma coisa que a gente vê constantemente. No paraíso, Adão e Eva, eles não se envergonhavam, como eu disse. Eles estavam nus, mas não se envergonhavam. Mas foi depois da queda que eles se envergonhavam. Ele teve medo de Deus e se escondeu. Porque ele tinha vergonha da sua nudez, do que ele tinha feito da sua nudez. E ele se envergonha de estar perante Eva. E por isso que ele tanja para si as tangas das figueiras. Porque ele se sente envergonhado. E isso é muito de muitos homens, que eles têm vergonha da sua própria sexualidade, de como eles são. E é interessante também que a psicologia, ela fala muitas coisas boas sobre a vergonha. E aqui a Sam Green fala que a vergonha é o medo que alguém tem de se mostrar como é. Um aspecto essencial da vergonha é a vergonha sexual. A pessoa se envergonha de sua nudez e quer se cobrir. A vergonha sempre tem algo a ver com a necessidade de proteção. A pessoa se protege dos olhares desejosos de outros, mas a vergonha também indica que a pessoa não se aceita em sua nudez, que ela quer se esconder de si mesmo, de Deus e dos outros. E muitas vezes eu mesmo tenho vergonha de mim, de como eu sou, de não aceitar da forma como eu sou. E é interessante quando há um grupo de homens que não tem vergonha, porque nós podemos, quando nós vemos esse tipo de pessoas, de homens, de irmãos, de fato, que não tem vergonha de se mostrar como são, nós vemos meio que um pouco de como era o paraíso, porque todos estavam nus, mas não se envergonhavam, porque todos confiavam no outro, todos tinham aquela confiança, e é isso que eu quero ter com os homens daqui da igreja, de um confiar no outro, porque, como eu disse, todos nós somos falhos, todos nós temos paixões, temos defeitos, todos nós temos as nossas carências, os nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, mas como lá em Provérbios diz, um homem aperfeiçoa o outro homem. Então nós estamos aqui para um ajudar o outro a sermos homens de Deus. E sem essa ajuda, a gente não consegue enxergar os nossos defeitos. Deixa eu perder aqui. Sim. E como eu disse, a gente tem que ter uma confiança
para com nossos irmãos. Porque para nos tornarmos verdadeiros homens, nós temos que aprender a lidar com a nossa sexualidade. Para não usá-la somente para masturbação, ou então para ficar, ou então para fazer coisas impuras. Porque a sexualidade não é uma coisa impura, é uma coisa pura, é uma coisa boa que veio de Deus. Então nós temos que, cada vez mais, aprendermos a utilizar a nossa própria sexualidade. Sem ter vergonha de mostrar aos outros homens as nossas dificuldades que nós temos, por exemplo, para alguns, o medo de não serem aquilo que as mulheres querem, porque nós sabemos que as mulheres não vão querer também qualquer homem. Muitas mulheres convertidas, claro, verdadeiras Marias, mas vão querer verdadeiros Josés. Então nós também temos que buscar, primeiramente, ser homens de Deus, antes de buscar um namoro santo. Nós temos também que sermos homens segundo o coração de Deus. E nós só vamos ser homens segundo o coração de Deus se nós soubermos utilizar a nossa sexualidade de forma natural, sem precisar quebrar a cabeça com isso, ou então utilizá-las de má forma. Por isso que nós necessitamos da ajuda de outros homens, porque muitos homens têm uma facilidade imensa de falar sobre a sexualidade. E a gente tem que prestar atenção quando nós falamos isso para outros homens. Porque a sexualidade também ela é submetida também à ofensa. Quando a pessoa zomba da sexualidade do outro, ela fere profundamente o coração da outra pessoa. Porque nós temos já vergonha de falar sobre isso. E quando nós falamos sobre isso, e alguma pessoa zomba de nós, da nossa dificuldade, por exemplo, da masturbação, nossa dificuldade em ficar, nossa dificuldade em usar essa nossa sexualidade como ela foi criada, segundo a natureza de Deus, a gente se sente envergonhado, a gente se sente machucado. E a gente tem que ser a mão de Deus para essas pessoas. Não aquela pessoa que está ali somente para julgar, mas para ajudar. E aqui ele fala, Anselmo, ele fala aqui de um cara chamado Jean Paye, fundador da ARCA, Comunidade de Deficientes e Não Deficientes, que disse uma vez que praticamente todos da sociedade ocidental vivem com dois sofrimentos básicos. Uma sexualidade perturbada, como eu tinha falado antes da nossa sexualidade, por causa de nossos pais que não sabem nos ensinar a como usar essa sexualidade, porque isso é uma coisa que nós deveríamos aprender com nossos pais e também com a igreja. Mas os dois não falam sobre isso. Apenas a igreja apenas está ali para demonizá-la, ou então para julgar como errado, como algo você não deve fazer isso, não. Ou pelos pais, como muitos pais ele acabam até incentivando a homem que fica com muitas mulheres, por exemplo, que não sabe a moral, que não ensina a moral cristã para nós. Perturbada e um problema de autoridade profundamente enraizada. Ou seja, esses dois problemas que estão em muitos de nós, homens, que é de não saber usar a sexualidade conforme a natureza e de ter uma profunda problema, dificuldade de autoridade. E esse problema de autoridade vem muitas vezes com a má relação que nós filhos temos com nossos pais. Porque ao pai que tem autoridade na nossa família, se a gente não tem uma boa relação com nossos pais, nós não vamos saber também ter uma boa autoridade. Nós vamos ter sempre medo de falar a verdade. Não, vamos sempre ser frouxos. Ter de fato aquela insegurança. Né? Uhum. E homens com alguma mágoa paterna sempre tem problemas de autoridade. E era isso, mais ou menos, que eu queria falar. A gente passou muito assim do tempo, mas desse lado que nós temos. Porque Anselmo ele sempre fala não somente do lado bom, do lado perfeito, do lado santo dos homens da Bíblia, mas também das sombras que eles tiveram, da caminhada que eles tiveram para se tornar homens de Deus. E ele falou isso justamente para que nós possamos olhar para eles como exemplos de
de santidade e também exemplos dessa caminhada que nós temos de nos tornar homens segundo o coração de Deus. E nesse Adão, ele mostra muitas atitudes que nós temos, não somente nós homens, mas também a mulher. Como havia falado, como o tema é o homem e a mulher, porque o Adão, ele é a figura do ser humano em geral. Mas ele fala aqui, até porque o nome do livro é Homens da Bíblia, ele fala mais do caso do homem, como a vergonha dele se mostrar diante de Deus como ele realmente é, de se mostrar para os seus irmãos com humildade, ele fala também sobre a sexualidade, que é outro ponto, outro aspecto também que nós também vamos ter também outro dia para falar somente sobre isso, porque aqui a gente está falando mais por cima, mas a gente vai falar, como por exemplo na próxima semana, que a gente vai ter a formação que é os três chamados que todos os homens são chamados a ter, que é a do homem, a do esposo e a do pai. A gente vai falar sobre cada um deles. E também a gente vai ter outra oportunidade também de falar sobre a sexualidade. Um tema assim mais profundo. Aqui a gente está falando muito por cima. E é bom também todos os homens também se aprofundarem mais nisso. Realmente buscarem ver como eles estão nessa caminhada de se tornarem homens. Se realmente eles estão querendo mudar, ou se estão levando como se fosse, por exemplo, com a barriga, essa vida de espiritualidade. Porque nós não somos só espíritos, nós também somos corpo. E se nós queremos também progredir espiritualmente, nós temos que também progredir humanamente. Nós também temos que ser homens segundo o coração de Deus. Não somente ser aquela pessoa que é do fogo, aquela pessoa que fala bem, que é um grande pregador, que é um grande cantor, ou grande tocador, que sabe que é do fogo, mas também se portar como um homem de Deus, se portar como filho de Deus, não como filho do demônio que faz coisas erradas. Claro que todos nós temos nossos erros, nossos defeitos, mas que nós possamos buscar a perfeição. Para que essa frase, que a gente não seja falhos, seja um pretexto para nos acomodar na nossa vida pecaminosa, na nossa vida de pureza. Porque, como o Santo Antão fala, é humano cair, mas permanecer no chão que é demoníaco. Então, que a gente possa sempre buscar essa santidade, buscar ser verdadeiros homens de Deus, para ter a humildade de reconhecer que nós precisamos mudar, que nós precisamos reconhecer os nossos defeitos, porque todos nós temos defeito, mas estamos aqui para um aperfeiçoar o outro, para um ajudar o outro a sermos santos. E foi isso, galera. Valeu.